Por favor, Carlão, vamos à nossa mensagem. Boa noite, pessoal. Mensagem de meditação da nossa querida Joana. 168. Sorrateiramente, a intriga se insinuou no teu coração, cerrando a porta dos teus sentimentos à serenidade. Torna-te frio e calculista, impiedoso e armado contra o outro, que talvez não mereça esta reação de tua parte. O intrigante sempre encontra uma forma de envenenar-te. Conhecendo teu temperamento, infiltra-se com suavidade e te alcança, alanceando-te com a informação infame. Reage à intriga e educa o intrigante, a fim de que ele te deixe em paz e passe a ter paz, ao mudar de atitude mental e moral. Bom, a gente pensa nos dias de hoje, que a intriga chega no colega de trabalho, no vizinho, parente, na televisão, na rede social, sempre nos tirando ali da zona de conforto, tentando colocar a gente no conflito. Mas aí eu lembrei de um professor que eu tive, e acho que também já foi falado aqui, não sei se foi aqui ou na rádio, pelo Valdemir ou por alguém, de Sócrates, que antes de passar adiante uma informação ou alguma coisa parecida, ele perguntava se, pelo menos é atribuído a Sócrates, né? Se era verdade, essa pessoa que vai falar tem certeza que aquilo é verdade, se é algo bom, se é algo útil. Se uma das três falharem, você não tem necessidade nem de ouvir, nem de repassar aquilo. E é difícil para a gente, né? Eu, pelo menos, não consigo fazer os três filtros de tanta informação de tudo quanto é lado que chega para a gente. Mas se a gente pelo menos parar para a primeira, né? Será que isso é verdade? Já ajuda bastante. Foi assim que eu entendi aí a mensagem dela. Não é só de hoje, né? Sócrates já falou sobre isso. E a gente tem que ter cuidado com quem a gente escuta e repassa. Obrigado, Carlos. Nesse período da humanidade, né, nós estamos vivendo muito isso. Como a disseminação de informações, ela tem uma velocidade estupenda, e é como ela fala aqui, né? Quantos de nós está exatamente na expectativa de receber aquele tipo de informação? E uma vez que aquilo vem ao encontro da nossa expectativa, rapidamente a gente, de forma até imprudente, passa adiante. Então, nós temos que, de fato, ter muito cuidado com o que nos chega e usar esse filtro, que é um excelente filtro. Primeiro, vamos saber se aquilo é verdade? Se não for, já morre no nascedouro. É verdade, mas é útil passar adiante? Vai trazer algum benefício para alguém? Então, usando esses filtros, realmente a gente vai se precaver bastante. Que é aquilo que o irmão Walter nos ensinava lá, né? Vamos treinar para sermos pontos terminais. Ou seja, para que da gente não passe adiante aquilo que não for benéfico. Isso é muito, muito importante. Obrigado, Carlão. Mais alguém? Então vamos à nossa prece. Por favor, Oswaldo. Boa noite a todos. Vamos elevar nossos pensamentos em Cristo, Senhor da vida e da sabedoria. Aqui estamos reunidos em busca da luz e do entendimento. Tua presença nos envolva, seja que nos inspire, né, a compreensão, a fraternidade, que nossos corações se abram à verdade e que nossos pensamentos se elevem na direção do bem. Abençoa esse momento de aprendizado, fortalece nossa fé e desperta em nós o desejo sincero de evoluir. Que os ensinamentos possam nos ajudar em nossas ações diárias e que possamos, pouco a pouco, tornar instrumento do teu amor. Sendo assim, declaramos abertos o estudo de hoje, assim seja. Graças a Deus. Então tá com você, Valdenir e Ronald. Ok. Então nós vamos, para quem está chegando e não se encontrou, nós estamos no capítulo 27, item 16,
capítulo 27 é pedir e obtereis, e o item 16, preces inteligíveis. Nós falamos aqui no início do capítulo, logo no primeiro dia que começamos a estudar esse capítulo, o pedir e obtereis, que diz ao Jesus, tudo que pedirdes em meu nome serás concedido. E nós precisamos entender que esse pedido, nós não atendemos a todos os pedidos dos nossos filhos. Há pedidos que eles fazem e são desarrazoados. Há pedidos que não devem ser atendidos. A mesma coisa acontece conosco. Nem tudo que pedirmos a Deus vamos conseguir. Porque muitas vezes nós pedimos aquilo que é ruim para nós. Como ele, sendo a inteligência suprema do universo, vai nos dar exatamente aquilo que precisamos, aquilo que vai nos ajudar. É o que a Joana diz aqui. Então, nós precisamos evitar esses pedidos desarrazoados ao Pai e pedirmos aquilo que nos faça crescer em termos espirituais. E para ser inteligíveis, que é o que nós vamos começar hoje, precisamos entender as palavras, precisamos entender o significado de cada palavra das preces que fazemos. Mas aí nós vamos começar a ler para a gente ir comentando devagarzinho. Então vamos lá, Ronald. Boa noite a todos. Preces inteligíveis. Item 16. Se eu não entender o que significam as palavras, eu serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, o meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não, não, não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Está na carta de Paulo aos Coríntios, itens 14 a 17. Continua? Lembrando aqui que Paulo falava, Paulo falava da necessidade de entendermos o que significa cada palavra. E por isso que o Kardec vai abrir, nós vamos chegar, no próximo capítulo nós vamos chegar lá, Kardec abre o capítulo 28, falando das preces espíritas, exatamente com a prece dominical, a oração dominical, explicando o sentido de cada palavra, de cada frase daquela oração. E no tempo de Paulo, e também hoje, os nossos irmãos evangélicos têm muito essa coisa de falar em línguas. Só que se falar em línguas que eu não entendo, se eu não entendo a língua, para mim não faria sentido. Nós botamos um filme em alemão ou em japonês, não entendemos, eu pelo menos não entendo uma palavra. Então não faz nenhum sentido. Por isso que ele diz que nós oramos com o coração, mas não com a mente. E lembramos aqui que o pensamento é tudo para o espírito. Então é preciso que as nossas preces sejam inteligíveis, ou seja, que as entendamos cada palavra da prece, o sentido de cada palavra da prece. E não Continuamos, só Ronald? da prece, né? Não só da prece, ou seja, toda comunicação só acontece quando nós entendemos a mensagem. É a mensagem que é da Joana, né? Que acabou de falar, né? Pois é. Então, assim, eu muitas das vezes, e a nossa casa, o SEAC, não, nenhuma crítica às demais casas que usam de forma diferente, né? Tem um modelo de trabalho diferente, né? Não é uma crítica. Mas nós temos o entendimento de que as pessoas que vão para ouvir uma mensagem, né, principalmente doutrinária, ela tem que entender o que foi dito. Senão, como diz aqui, não serviu para nada. Ou seja, a pessoa, por isso na nossa casa e aqui no nosso grupo de estudo, a gente estimula a participação. Por quê? Porque a pessoa tem que, ao final de um encontro, entender o que foi dito, para que ela depois possa refletir,
para que ela depois possa, lá com seus botões, né, reflexionar. Se não houve entendimento, nem passa da primeira página. Aí vem o desinteresse e, normalmente, o abandono, né, daquele esforço que se estava. Então, eu, pelo menos, acho que é muito importante que as pessoas tenham a clareza da mensagem que está sendo passada. Senão, a comunicação não aconteceu. A gente lá no SEAC, quando a gente faz palestra, e amanhã sou eu que estou lá fazendo um estudo, eu pelo menos tenho muito cuidado em colocar sinônimos em palavras que não são usuais. A Bíblia, o Evangelho, de uma maneira geral, a Bíblia, de uma maneira geral, tem um vocabulário erudito. E muitas pessoas não entendem algumas palavras que estão escritas. Pode até deduzir, mas a gente aproveita e colocar um sinônimo para enriquecer o vocabulário e esclarecer. Então, eu tenho sempre esse cuidado de ou falar o sinônimo ou colocar lá entre aspas, entre colchetes, o significado daquela palavra para que todos possam entender. Porque realmente, se eu não entender o sentido da palavra, a mensagem fica capenga. A mensagem fica meio pela metade. Então, eu preciso entender a mensagem no todo, que é isso que é importante, é entender a mensagem. E se eu não entender as palavras, eu não entendo a mensagem. Não só nas preces, como lembrou o Mauro, mas também no nosso estudo aqui, no nosso estudo aqui. Se eu não entendi uma coisa, por isso que a gente, se eu não entendi uma coisa, pergunto. E aí algumas pessoas dizem, uma pergunta boba. Não existe pergunta boba. Existe dúvida. Cada um de nós tem dúvida em alguma coisa. Então, vamos trocar informações, nem sempre sabemos tudo, nem sempre não. Na maioria das vezes, não sabemos tudo. Mas vamos trocar informações para a gente sair daqui minimamente informado e entendendo a mensagem do Cristo que está contida nos evangelhos. Vamos lá, Ronald? Item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Isso Ora, aí, só essa frase aí, Ronald, me permita. Né? Só essa frase já é importante. Lá no Livro dos Espíritos, que nós estamos terminando, né, quase terminando o estudo do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que para o Espírito o pensamento é tudo. Então, a prece precisa, só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Então, eu preciso falar a palavra que eu esteja entendendo, que eu esteja pensando, senão ela não tem valor. Por isso, o pensamento para o espírito é importante. Por favor, Ronald. ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples forma, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Ele lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que a fundo é rebaixado. Aí ele faz referência ao capítulo 28, item 2. É que a gente vai chegar lá. O capítulo 28 é o que fala das preces espíritas. E é interessante aqui, o que ele diz, porquanto que não se compreende, não pode tocar o coração.
E a prece é, acima de tudo, sentimento. Eu preciso colocar sentimento na minha prece. Se eu não entendi a palavra, eu não coloco nem sentimento, nem razão, porque eu não sei o que está dizendo ali. E uma outra coisa importante: muitos oram por dever. Nós aqui falamos sempre, estamos estudando o capítulo, e sempre falamos na doutrina espírita, nas casas espíritas, sempre falamos da importância da prece. Mas nós precisamos sentir essa importância. Não é porque alguém me diz que a prece é importante que eu vou repeti-la formalmente. Por isso, os Espíritos nos dizem que as preces ditas espontaneamente são melhores, têm mais efeito do que as preces lidas. E aí nós podemos dizer, no capítulo 8, 28, Kardec coloca preces escritas. Não é para que as repitamos, mas para que as tenhamos como base, para que as tenhamos como informação, para, a partir daí, usar as nossas palavras. Então, é importante que usemos as nossas palavras. Os nossos irmãos, especialmente católicos, têm uma percepção diferenciada dessa. E respeitamos a posição deles, eles percebem assim, sentem assim, ótimo, façam assim, mas Kardec nos lembra aqui, não é, pela repetição do número de vezes. Então, há algum tempo, tem uma igreja aqui na Ilha do Governador, quem mora aqui na ilha conhece a igreja da freguesia. Eu passei lá e tinha uma faixa na porta da igreja. Vamos conseguir as 1.000 Aves Marias. Então, vamos orar para atingirmos 1.000 Aves Marias. Então, se cada um de nós orar 10 vezes, nós vamos fazer aqui, nós estamos aqui com 23, vamos fazer 230 vezes Ave Maria. Com todo respeito àqueles que pensam diferente, mas não faz nenhum sentido eu repetir, 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 como um papagaio, sem que isso tivesse qualquer sentido para mim. Então é importante que sintamos, ao fazermos a nossa prece, e é importante que as façamos todos os dias. Eu já lembrei aqui algumas vezes, eu participo de uma reunião mediúnica, e que uma amiga espiritual nos diz que nunca deveríamos sair de casa sem orar. Então, toda vez que você pegar a chave para sair de casa, ore, pedindo proteção. E toda vez que você voltar, agradeça pela proteção recebida. Isso é uma maneira de nos blindarmos. Vai nos livrar dos males? Vai, até pode, desde que tenhamos mérito, desde que essa prece esteja associada a sentimento e a ação. Também não precisa, não adianta eu só pedir e não fazer. Ajuda-te, diz aqui o Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, vamos fazer a nossa parte com fé, com esperança, com coragem, porque com certeza os amigos estão, me permita aqui a expressão, tá? Estão doidos para nos ajudar, querendo nos ajudar. É só darmos uma brechinha que a gente consegue a ajuda desses irmãos que estão sempre à nossa disposição, sempre nos ajudando, sempre nos convidando à nossa transformação. Valdemir, Sim, oi. Então, é, queria entender assim. A gente vai rezar Ave Maria com uma intenção, vamos dizer, rezar por rezar, Ave Maria cheia de graça, não. Mas essas 1.000 Ave Maria, por exemplo, como aí você falou, são 10 pessoas, 27 pessoas, cada um vai rezar 10 vezes. Se rezar aleatoriamente, a gente sabe que estamos desconectados, não estamos ali com o nosso pensamento, com o nosso coração. Mas se a gente tiver isso, não acaba formando uma vibração boa, né? Não acaba formando assim um padrão vibratório melhor. O que que você acha sobre isso? sim, com toda certeza. Se as 23 pessoas que estão aqui no grupo orarem com o mesmo sentimento, tudo bem. Mas lá no livro dos médiuns, Kardec nos diz que é melhor que tenhamos grupos, muitos grupos pequenos, do que um grupo muito grande para estudo, para mediunidade, para essa reunião mediúnica, porque a afinidade é mais importante do que tudo. E num grupo muito grande, é possível que haja
não sintonia, mas distonia, que haja alguém pensando o contrário. E por isso dissemos, respeitamos os nossos amigos, mas nós, espíritas, entendemos que não há necessidade de eu repetir uma prece 10 vezes. Deus é a inteligência suprema do universo. E ele sabe o que eu preciso. O momento da prece é o momento em que nós nos ligamos, nos ligamos mesmo ao Criador. É um momento de ligação entre a criatura e o Criador, ou pelo menos um momento de mais afinidade, um momento em que estou mais aberto para receber ajuda. Mas Tá, entendemos e respeitamos os irmãos que fazem de maneira diferente. Tanto é que você vai, nas confissões, de uma maneira geral, né, as penitências são: você ore não sei quantas vezes, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria, faça isso, faça aquilo, repetidas vezes. E não há, pelo menos dentro da minha percepção, e pelo que eu entendo, dentro da percepção da doutrina espírita, não há necessidade dessa repetição constante. Assim entendo, Carmen. tá bom. Obrigada. Diga, Pedro César. Aldeni, eu acho o seguinte: o ser humano tem uma dificuldade muito grande de concentração, né? A gente não aproveita os 100% de concentração, nem mesmo numa palestra, que dirá até mesmo numa oração. Então, eu acho que rezar 1.000 Ave Marias, ninguém vai fazer, vai sair da boca para fora, porque não vai haver concentração, sentimento, né? Qualquer coisa assim. Eu também já frequentei a Igreja Católica, e a missa, tudo mais. E certa vez eu lá vendo o padre rezando o Pai Nosso, mas limpando a unha. Eu falei assim, poxa, aí que Pai Nosso é esse? O padre rezando o Pai Nosso e limpando a unha. Eu falei, aquilo me deixou intrigado, né? Até hoje eu me lembro disso, eu era criança e até hoje eu me lembro disso. Então, a concentração é de fundamental importância para mim. É isso que eu queria dizer. Você tem toda a razão. E eu já participei de um processo assim também, numa igreja evangélica, onde o pastor ou o pregador, eu não lembro a função lá da pessoa, mas que estava fazendo uma prece, e ele estava andando e olhando para cada um como se estivesse observando o comportamento das pessoas. Inclusive, ele vinha até a porta da igreja, olhava para fora da rua e continuava recitando uma prece. Dificilmente aquele irmão estava concentrado. E não estou aqui criticando, gente, não estou julgando. Eu não tenho esse direito, não tenho esse poder, não tenho essa moral, digamos assim, para julgar ninguém. Mas dificilmente estava havendo ali sentimento. Até porque eu estou observando o que, que o Mauro está pensando. O que, que o Mauro está pensando lá com a mão no queixo, né? Eu preciso estar ligado no que eu estou sentindo, no que eu estou falando. Senão não faz nenhum sentido. E aí, Pedro, eu concordo com você, né? Estou falando, estou fazendo uma prece e arrancando aqui a pelinha da unha, porque a pelinha da unha está incomodando. Então, para a prece, arranca a pelinha, depois volta e faz a prece. Que se tiver uma mosca mordendo, um mosquito, um pernilongo lá picando, para a prece. Tira o pernilongo, depois continua a prece. Para colocar sentimento nessa situação. E acho que ratifica a nossa conversa com a Carmen, a fala do Pedro César. Diga, Carol Rodrigues. Vamos lá. Bom, tô chegando no item 16, né? Então pode ser que eu tenha perdido alguma coisa anterior, mas Com certeza perdeu. sim, eu encaro muito a prece como uma troca, uma conversa, sabe? É, não, eu não utilizo a prece de uma forma tão formal e me sinto até, de certa forma, culpada por isso. Eu acho, as minhas preces são um pouco mais informais. Eu faço uso também de Ave Maria e de Pai Nosso, mas na minha, eu uso muito quando eu estou
descoordenada, quando eu não estou conseguindo uma conexão, quando eu não estou conseguindo uma calma, uma tranquilidade para fazer uma prece como eu normalmente faço, é quando eu uso dessas palavras repetidas. Eu sei que elas estão sendo repetidas, mas de alguma forma isso me ajuda a, a, a organizar minhas ideias para que daqui a pouco eu consiga ter uma conversa. Entende? É por aí o caminho? O caminho é aquele que você sentir bem. O caminho é aquele que te conecte mais diretamente com as forças espirituais, com o bem. E a oração dominical, ou chamado Pai Nosso, é a oração que Jesus nos ensinou. É uma oração que, aliás, a única que Jesus nos ensinou, nos ditou para a gente essa oração. E a Ave Maria. É uma oração da Igreja Católica, tanto é que Santa Maria, Mãe de Deus, não é para eles é Mãe de Deus, não é para nós é Mãe de Jesus, mas é uma oração que nos remete a Maria, nos remete à Mãe de Jesus, nos remete a um espírito de escola, a um espírito que foi escolhido para representar, para dar oportunidade não, para receber o governador do planeta Terra. Então, naturalmente, é um espírito de uma elevação muito grande. Então, essa Ave Maria também. E aí, de novo, nada contra você fazer 1.000 Ave Marias. O que é que, para nós espíritas, o sentimento precisa estar associado. É o que o Pedro falou. Eu não posso fazer uma Ave Maria limpando a unha. Ou pensando no fogão que eu não, no fogo que eu não apaguei. Ou na porta que eu não tranquei. E a gente tem essa dificuldade. Normalmente, a dificuldade em alguns segundos. Haja vista quem faz meditação. Quem experimenta a meditação sabe. 30 segundos focado num ponto, é muito difícil. Pelo menos para mim é muito difícil. Eu vou 10 segundos, viajo, volto, viajo, volto. Então, se eu fizer 10 minutos, 15 minutos, eu não vou conseguir. Então, não vai ter sentido, não vai fazer sentido, não vai facilitar. Agora, se você sente bem, claro, numa hora que você está desequilibrado, a Ave Maria eu sei de cor, o Pai Nosso eu sei de cor. Então, eu recito ele, mas procurando entender o sentido de cada palavra. É o Pai Nosso. É o Pai de todos nós. Isso nos coloca em pé de igualdade. Isso nos coloca numa fraternidade, numa irmandade. Não é só repetir Pai Nosso, é entender o que significa esse Pai Nosso. Para isso, o Evangelho, agora o capítulo 28, a gente vai entrar nele daqui a pouco, nos esclarece, nos auxilia nesse ponto. Então, se você sente bem, se isso te ajuda, o importante é que você esteja em sintonia com o Criador. O máximo de tempo possível, de uma maneira mais sublime, mais suave possível. Diga, Mauro. Nós estamos falando aqui bastante, tentando compreender não só a importância, mas talvez até a metodologia da prece, né? E a prece falada e a prece pensada é o primeiro estágio desse processo, onde a nossa meta é que essa prece seja vivenciada, ou seja, que as nossas ações, né, sejam a nossa prece. A prece é tão importante, essa prece falada, emitida, que o próprio Cristo se reservava a fazer isso. Então, nós não estamos de forma alguma descartando essa ação, né? Cada um de nós. Mas, ainda mais relevante será o dia em que as nossas ações sejam as nossas preces, representem as nossas preces, né? Que estaremos vivenciando de fato essa comunhão com o Pai Celestial. Mas precisamos começar.
E o início é esse, né? Tanto que o Cristo nos deixou o- uma prece para aqueles que tinham dificuldades próprias após falar de Jesus, Senhor, não sabemos orar. Então tá bom, então vai aí uma aí, né? Então, é, esse esse momento, né, íntimo, reservado, particular da prece é algo que cada um de nós vai desenvolver segundo as suas próprias convicções, que também isso não tem receita de bolo. Jesus nos ensinou como, mas não disse que é a única, né? Ó, você não sabe nenhuma? Então façam essa daqui que é um bom caminho. Mas nós podemos nos conectar de variadas formas. E essa conexão é que vai fazer com que essa prece seja recebida nos diversos planos, né? Porque a gente faz prece para Deus, mas muitas vezes, na maioria das vezes, quem nos atende é o nosso guia espiritual, que nem é lembrado na nossa prece, mas ele não se incomoda, né? Ah, ele está precisando, vamos ajudar. Então, isso é muito importante para a gente entender, né? E o pensamento e o sentimento, de fato, é aquilo que vai dar qualidade a essa prece. Nós temos que evitar a mecanização da prece e trabalharmos o sentimento, né, que essa prece vai nos proporcionar. Obrigado. Com toda certeza. O sentimento é que está associado. Então, precisamos sentir para falar. E o Emmanuel nos diz que fazer prece não é estar de genuflexo e de mãos postas, são os termos que ele usa, mas é estarmos sintonizados com o bem. A partir do momento que eu estou sintonizado com o bem, eu estou em estado de prece. A prece eu faço 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, sei lá, 5 vezes por dia, mas o estado de prece eu posso estar 24 horas por dia. Eu já narrei aqui, não sei se vocês se lembram, de um amigo que pegou o ônibus, que começou ouvindo, aqui na Ilha do Governador, para da cidade, e começou ouvindo, desce do ônibus. Ele é médium, aqui do Jefferson, uma casa aqui na Ilha do Governador, desce do ônibus. Ele, mas eu tenho que trabalhar, como é que eu vou descer do ônibus? E ele ia para o quartel. Se eu chegar atrasado, eu vou ter problemas, né? Desce do ônibus, desce do ônibus, até que ele desceu. Pô, já na saída da Ilha do Governador, entrando na Avenida Brasil, ele desceu. E quando ele desceu, vinha uma senhora correndo para se jogar na frente do ônibus. E ele conseguiu segurar a senhora e evitar aquele suicídio. Pelo menos naquele momento ele evitou o suicídio. Depois ele não sabe o que aconteceu. Mas naquele momento ele evitou o suicídio. Ele estava em sintonia, ele estava em estado de prece, ele estava ouvindo o seu amigo espiritual. Mesmo que a gente não se lembre dele muitas vezes, como o Mauro lembrou aí, às vezes a gente pede a Deus, pede a Jesus, pede a Bezerra, mas o nosso amigo que está cuidando da gente 24 horas por dia, a gente esquece. Então, esse estado de prece é importante que nos lembre, Emmanuel. É estarmos em estado de prece. Estarmos vinculados, sintonizados com o bem. Aí quer dizer que eu vou fazer todo o bem do mundo? Não. Mas não vou dar spoiler, mas amanhã eu vou falar um pouco sobre isso também, lá no SEAC. Então, se quiserem ouvir um pouco mais, amanhã lá no SEAC, no Instagram e no YouTube, né, Mauro? No Instagram e no YouTube. Então, a gente vai falar sobre como podemos estar sintonizados com o bem, mesmo não tendo nada em termos materiais para doar. Esse amigo não doou absolutamente nada em termos materiais, mas salvou uma vida, ou evitou um suicídio, evitou um problema seríssimo para aquela alma que se comprometeria com o suicídio, ou pelo menos naquele momento ele evitou, adiou, né? E às vezes 1 minuto é capaz de nos tirar de uma enrascada. Então precisamos estar conscientes disso. Diga, Ronald. Esse exemplo que você deu, Valdemir, da igreja lá pedindo para rezar, reza, Maria. Certa vez um amigo me convidou, por que você não vem
Vão participar comigo lá do terço dos homens. Eu falei, terço dos homens? É, agora tem, as igrejas têm o terço dos homens. Aí que você vê aquilo que o Pedro falou. Por que o terço é só de homens? Para que eles não percam a concentração? Porque se tiverem mulheres junto com rezando o terço, certamente ele vai perder a concentração. Quer dizer, é aquilo que você falou, né? O que adianta? Ah, vamos só os homens fazer o terço. Mas será que todos ali vão estar com o pensamento voltado realmente para a prece? Será que não vai ter ninguém limpando a unha, ou pensando o que vai comer quando sair dali, aonde vai, a cervejinha que vai tomar depois? Qual a finalidade, né? E tudo isso é possível, né? Agora, o que a gente precisa ter em mente é o que eu estou pensando, como eu estou me sintonizando, como eu estou nesse estado de prece. Porque se a gente também ficar pensando que o outro está pensando bobagens, aí a gente sai da sintonia também. E o outro não se muda, aí nós não conseguimos mudar o outro, a menos que ele queira. Então, precisamos olhar para aquelas situações e como é que eu estou sintonizado. Eu tenho dificuldade de sintonizar. 30 segundos para mim de foco já é difícil. Eu saio, volto, quando eu ih, já saí de novo. Eu volto. A meditação eu sempre faço isso. Sair, volto, sair, volto. A gente vai treinando, vai exercitando. No início a gente ficava 5 segundos. Hoje a gente fica 15. Então 15 segundos já é uma eternidade para manter o foco. Diga, Pedro César. É igual na hora do passe, né? Que a gente vai tomar o passe no Santo Espírito, e ali naquele momento ali que a gente está recebendo as vibrações, os fluidos, né? Aí a gente não está concentrado também, a gente não vai receber nada. Se não tiver receptivo, se estiver pensando em outra coisa, realmente vai ficar muito difícil, mesmo que os médiums, o médium, os amigos espirituais estejam se esforçando, mas se não fizermos a nossa parte, como eu lembrei aqui, né? Faça a tua parte que o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós precisamos fazer a nossa parte sempre, sem cobrar do outro, porque nós não temos direito de cobrar nada de ninguém. Continuemos? Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas. Por quê? Verificando que há quem neles pense, menos abandonado se sente, menos infeliz. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta. Reanimam-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. E, possivelmente, desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sentimentos, os sofrimentos. Veja-se o céu e o inferno na segunda parte. Ele vai nos remeter ao Céu e ao Inferno, que é um livro que a gente vai estudar futuramente. Mas a gente vê muito isso, e aí quem trabalha em reunião mediúnica percebe isso, o quanto uma prece é capaz de modificar a sintonia, a energia, a vibração de um ambiente. Uma prece sentida é capaz de quebrar a rudeza dos corações, a dureza de corações. Então, a gente vê isso na prática, o quanto uma prece pode auxiliar no momento desse. E vamos auxiliar. Claudemir, Sim, é, ontem, acho que foi o Mauro que falou, quando os irmãos chegam, né, na mesa mediúnica e se tocam em algum assunto, alguma coisa, eles dizem, eu não quero falar sobre quero isso. falar sobre isso. Foi o Mauro que falou. Mas, e aí, quando a gente está na mesa, naquelas vibrações, né? E aí a gente faz uma prece, isso que você falou, amolece, ele se entrega, ele consegue falar sobre o assunto, né? E isso a gente vê que acontece na mesa. A prece quebra resistências. Ainda agora há pouco estava numa reunião, toda terça-feira eu participo de uma reunião dessa. E uma irmã estava
narrando uma situação que ela presenciou, de uma pessoa extremamente trabalhadora da casa espírita, do movimento espírita, da causa espírita, mas que tinha uma dificuldade enorme de olhar para a imagem do Cristo. Tal as dificuldades que ele tinha em reencarnações passadas em relação ao Cristo. Então, toda vez que ele tinha essa dificuldade, o que ele fazia? Orava. E é a maneira que nós podemos nos ajudar nesse processo. Porque a gente pode dizer, mas Deus sabe o que eu preciso, não preciso pedir. Deus sabe efetivamente o que eu preciso. E eu não precisaria pedir. Mas, ao que nós falamos aqui, os Espíritos nos dizem, a prece é o momento em que a criatura entra mais em conexão com o Criador. É onde nós estamos mais receptivos. É onde eles colocam no meio dos nossos pensamentos os pensamentos deles para nos ajudarem, para que possamos ver as coisas de maneira diferente. Então, a gente vai ficar repetindo a coisa da prece, mas a prece é importante, sim. Tem uma importância enorme. E hoje, já vemos inúmeras pesquisas, o doutor Luiz Felipe, acho que é Luiz Felipe, lá de São Paulo, que é um cardiologista que associa espiritualidade e medicina e psiquiatria, ele fala o quanto é importante a prece. Há pesquisas dizendo que a partes dos cérebros ficam muito mais irrigada quando estamos orando, quando estamos em sintonia com o bem. Então, isso não é hoje, não é um artigo de fé. A prece não é mais um artigo de fé. A prece hoje é uma comprovação científica. Ela efetivamente nos modifica biologicamente, nos modifica quimicamente. Nós mudamos a produção de neurotransmissores no momento em que estamos orando. O Mauro, há alguns dias aí, nos mostrou umas fotos Kirlian, onde, no momento do passe, que a pessoa está dando e é tirada a foto Kirlian fica completamente diferente do momento de uma briga. Então, eu altero o meu campo magnético, eu altero o meu campo vibracional, eu altero meus neurotransmissores, eu altero tudo em função de uma prece ou em função de uma briga, em função de um desequilíbrio. Daí a importância de estarmos o mais equilibradamente possível. Tudo bem? Podemos? Item, Continuemos? item 19. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. E isso vale, gente, Ronald, só por favor, isso vale para os nossos irmãos protestantes, evangélicos e para os nossos irmãos católicos. Os católicos ainda oram pelas almas do purgatório, que elas podem purgar e serem escolhidas para saírem de lá, por intercessão de alguém que ora. Mas os nossos irmãos evangélicos, eles não admitem a prece pelos mortos. E eu vejo isso lá na minha família, né? Minha família é evangélica, então meu pai já desencarnou, minha irmã desencarnou. Ninguém, a não ser eu, faz uma prece por eles, porque eles estão no céu, eles não precisam mais de prece. Então, é isso que Kardec está dizendo aqui. Pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, que acreditam ou que vão para o céu ou que vão para o inferno. E essas situações são definitivas. Se eu vou para o céu, eu vou para o céu. Se eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Não tem como sair de lá. Então não adianta orar. E por isso que Kardec coloca, a doutrina espírita coloca, e Kardec colocou aqui: prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Continuemos? Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instantes, a realidade das preces eternas e Das irremissíveis. penas. Das penas Não, eternas. desculpa. Por instantes, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces
sejam impotentes para lhe pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos repróbados? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na Terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defesa a uma pessoa caridosa e carregar-lhe os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, dever-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os repróbados, pode, Réprobos. réprobos, pode achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizei, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado este ente, lhe recusarias um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não farias por ele o que farias por um galé? Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. Kardec tem uma lucidez incrível, né? Ele vai fazendo perguntas, vai nos questionando um monte de interrogações e vai nos conduzindo ao raciocínio, mesmo diante de uma pena eterna. Será que eu não posso aliviar a dor daquele irmão por um minuto? Será que ele não vai me agradecer ou vai ficar feliz por ter um minuto de alívio? E aqui me lembra o que o que eu esqueci o nome agora, sumiu o nome da minha cabeça. Aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. O Sirineu. Me lembro do Sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Jesus tinha que levar a cruz até o fim. E levou. Mas aquele irmão ajudou Jesus. E Jesus permitiu. Isso nos mostrando que, mesmo diante de situações teoricamente é, determinadas, teoricamente eternas, situações eternas, nós podemos e devemos ajudar por uma questão de caridade. Se alguém está condenado à morte, vai morrer, e pede um copo d'água, a gente não dá um copo d'água? Já que ele vai morrer, então não precisa tomar água? São as perguntas que Kardec coloca aqui que vai nos levando a raciocínio de que, mesmo na hipótese dessas penas irremissíveis, dessas penas eternas, a prece pode aliviá-lo, porque é uma demonstração de carinho, uma demonstração de respeito. E nas mesas mediúnicas, muitas vezes, os irmãos chegam pedindo preces. Inúmeras vezes, os irmãos chegam pedindo prece. Então, se eles pedem, e quando lembrou o Mauro aí, se o próprio Jesus, o próprio Cristo, se distanciava para orar, entrar em sintonia com o Pai, por que não nós? E lembrando aqui a fala da Carol, para mim, a prece é uma conversa com Deus, uma conversa com Bezerra, uma conversa com Jesus, uma conversa com aquela entidade, o meu anjo da guarda, aquela entidade que eu estou pedindo ajuda. Como eu faço? Como eu converso com o médico. Eu chego no médico ou no psicólogo. Eu chego e estou sentindo isso, sentindo isso, sentindo isso. O que que eu posso fazer para aliviar? O que que você tem para me ajudar? Que remédio eu posso tomar? É a conversa com Deus. Então, todos nós podemos e devemos fazer as nossas preces diariamente.
Diga, Carlos Santos. Valdir, talvez por que a gente carrega lá de trás, né? A visão que é incutida em nós é que, no caso do Cirineu, ele não fez mais que obrigação. Né? E quando eu tenho que orar, por exemplo, para um irmão que cometeu um assassinato e foi morto em seguida, esse não precisa, esse não merece. Essa visão é incutida dentro da. Uhum. A gente traz com ela essa visão. Né? Por isso que a gente fica tão reticente. É por isso que nós estamos estudando doutrina espírita. Porque quando eu oro pela vítima, vou botar aspas nas palavras aqui, tá? Quando eu oro pela vítima, eu também preciso orar pelo algoz. Porque a vítima de hoje foi o algoz de ontem. Ou será o de amanhã, dependendo da disposição dessa pessoa. Mas, via de regra, foi o algoz de ontem. Então, é mais digno, necessitado de prece o algoz do que a vítima. A vítima muitas vezes resgatou um débito. O algoz está se contraindo novos débitos. Eu sempre falava aqui, agora saiu de moda, mas nós temos aqui um ex-governador, né, que foi condenado aí a não sei quantos anos de prisão. E quantas pessoas morreram nas filas dos hospitais por causa dos desvios. E não estamos aqui criticando. É a constatação de fatos. Quantas pessoas morreram nos hospitais? Eu sempre dizia, ao orar por essas vítimas que morreram nos hospitais, orem também pelo algoz que gerou isso. Ele vai ter que responder vai ter que pagar, segundo a fala do próprio Cristo, até o último centavo da dívida. Então, eles também precisam e merecem as nossas preces. É que nós, como lembrou o Pedro, culturalmente entendemos que o culpado tem que ser punido, o culpado tem que ser morto. Como se matar alguém livrasse a sociedade desse alguém. Como se matasse um criminoso, nós só estamos apenas dando liberdade para ele. Ele agora pode entrar em qualquer lugar, aspas, né? Qualquer lugar que esteja na vibração dele, sem ser visto, para atacar, sem ser visto. Então, estamos dando poder para ele quando tiramos a sua vida orgânica. Diga, Ronald. O que você falou, né? Até os criminosos nos corredores da morte, antes da sentença, seja ela qual for, ou cadeira elétrica, ou injeção, ele tem direito a uma prece. E, às vezes, até lhe é perguntar qual o seu último pedido. E muitas vezes só pedem isso. Eu só quero uma prece do pastor ou do padre, enfim, da religião que ele professa. Mas ele tem direito, mesmo sendo preso, condenado, se é justo ou não, aí não cabe a nós julgarmos, ele tem direito e ele recebe uma prece. Né? Então, oremos pelos nossos irmãos criminosos. Oremos pelos nossos irmãos suicidas. Eles precisam muito das nossas preces. Nas nossas preces, incluamos, não interessa o nome, aqueles irmãos que atentaram contra a própria vida, aqueles irmãos que cometeram crime. Como diz o Geraldo de Aquino lá na prece das 6 horas, né? Aqueles irmãos que, que estão pensando em cometer um crime, que a nossa irmã Maria possa auxiliá-los, desviando deles esse pensamento em cometer um crime. Isso nós podemos fazer. Continuemos? A É, maioria, só queria complementar, Sim. reforçando o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos, que já tive algumas provas, né, de que isso realmente tem uma força e um direcionamento
muito grande, né? Já contei aqui para vocês o caso do meu tio, da minha tia, desencarnados, e como os pensamentos, aos nossos olhos, muitas das vezes inocentes, causavam a eles tremenda dificuldade, né? Se isso é verdade em pensamentos corriqueiros, mais ainda se torna verdade quando ele é direcionado intencionalmente. Então, de fato, a prece, muitas das vezes, não precisa de escolha de palavras, nada disso. Mas tenhamos a certeza de que os nossos pensamentos alcançarão seu destino e que eles carregarão, junto com a mensagem, todo o sentimento que a eles depositamos. Então, diante dessa certeza, que a gente, sim, utilize esse veículo da prece quando intencionalmente, mas cuidemos dos nossos pensamentos, porque eles também alcançarão seu destino, né? Então, isso é muito importante e tive provas disso, né? Diretamente dita pelos próprios espíritos, né? De parentes meus diretos, o quão foi ruim para eles, quanto prejuízo causou a eles pensamentos que muitas das vezes em conversas nossas podemos julgar sem nenhuma importância, mas que causavam grande dor a esses irmãos. Então, temos que, de fato, policiar os nossos pensamentos constantemente. Para ratificar o que o Mauro está dizendo, livro Obreiros da Vida Eterna. Quando André Luiz mostra lá os nossos comportamentos nos velórios. Ao invés de estarmos orando, estamos contando piadas, estamos contando histórias, lembrando fatos lá da vida daquele irmão que está desencarnando, e isso gera enorme dificuldade para aqueles irmãos. Então a gente tem que ter, sim, com toda certeza, esse cuidado. Em nossas reuniões mediúnicas, nós fomos chamados a atenção apenas por tecermos comentários a respeito de casos trazidos na mesma reunião. Então, os mentores falaram: olha, dia tal, vocês comentaram isso, 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 falaram disso, isso, isso, né? Evitem isso. Os casos, as dores que os irmãos trazem é para serem trabalhadas na reunião, nas orientações, e vocês, enquanto da nossa avaliação que fazemos todo o final de cada trabalho, se detenham às percepções de vocês no trabalho. Não critiquem o posicionamento deles, né, porque eles ainda estão presentes. E às vezes a É, gente acha que não, acabou a reunião, pum, se desfez como fumaça, né? Não, muito eles pelo estão contrário, eles presentes. chegam antes e saem depois. Exatamente. E quantas vezes, né, aquela mensagem que nós lemos da Joana, né? Quantas vezes nós, em comentários, a nossa percepção inocentes, entre aspas, posicionamos ali, muitas das vezes até de forma maledicente, o que os irmãos trazem com tanta dor, né? Então, temos que ter esse cuidado, gente. Muito cuidado no que se diz respeito à espiritualidade. Ok, Ronald, vamos ver esse último parágrafo, vamos fechar o Para item falar, 9. último parágrafo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Ora, negar neste caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos dos bons conselhos. Ora, negar a força que ouvimos na assistência moral dos que nos querem bem. É, lembramos, né? Lembramos novamente. Todos os amigos espirituais nos recomendam prece. Jesus orava. O Emmanuel pediu para orar por ele. O Chico pedia para orar por ele.
E aí me permitam, eu também vou pedir. Orem por mim, por favor. Eu preciso muito da prece de cada um de vocês. E especialmente agora. Tem incumbências nas minhas costas que são muito pesadas. Eu preciso das vibrações, das boas vibrações de cada um de vocês para a gente levar a bom termo essa jornada de divulgação da doutrina espírita. Tá contigo, Maurinho. Obrigado, obrigado, Valdeni, Ronald e a todos que participaram, por mais esse encontro. Vamos então fazer a nossa prece, encerrando o nosso estudo desta noite. Lembrando que amanhã retornaremos no trabalho da Rádio Rio de Janeiro, né, o programa Respondendo aos Ouvintes ao vivo, e nossa reunião pública será a primeira reunião pública do ano, né? Então, estejamos todos envolvidos, imbuídos, né, nessa corrente do bem, da fraternidade, em busca do conhecimento que nos auxiliará em nosso progresso espiritual. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Geórgia. Pode fazer a nossa prece, Geórgia, por favor? Hoje, quem deveria fazer a prece era você ou Valdeni, Ah, porque é? o, é pela, pela prece pela casa, pelo SEAC, pelo Então tá aniversário bom. do SEAC. Você ou Valdeni. Eu Bem até falo, Faremos lembrado, então. bem lembrado, irmã. hoje é um dia extremamente especial. Se estamos aqui reunidos, tudo pela casa aí, pelo SEAC, que nos uniu, né? Dessa forma aí, eu acho que você ou Valdeni. Tá bom. Mas só lembrando que o SEAC somos todos nós, tá, gente? Mas Todos vocês deram nós pontapé. Nós estamos somos reunidos SEAC. aqui porque vocês divulgaram, senão nós nem conhecemos. Pode ser até que a gente nem conhecesse a casa. Tá ótimo. Vamos orar então. Senhor Jesus, de fato, nosso coração está em festa pela oportunidade do complemento de mais um período em que tu nos destes esse espaço, esta casa, de oportunidade de conhecimento e de proximidade contigo. Te agradecemos, Jesus amigo, por cada dia, por cada hora, por cada minuto que nos reunimos em teu nome ou buscamos comunhão contigo. Que esses espaços possam se traduzir a esse propósito, de estarmos aqui de forma recorrente, buscando cada vez mais conhecimento, para trabalharmos os nossos sentimentos e assim nos aproximarmos de ti. Obrigado, Jesus amigo. Proteja cada um de nós, desce sobre nós tuas bênçãos, mas, como disse nossa irmã Georgia, nessa data tão relevante a todos nós, que abraçamos a casa, Centro Espírita Amigos no Caminho, como nossa, que as tuas bênçãos também possam envolvê-la e que ela possa cada vez mais estar firme, forte e sustentada por ti nas realizações que são erguidas em teu nome. Obrigado, Jesus amigo. Despede-nos em tua paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Uma boa Obrigado, semana gente. na rádio, hein? Parabéns.